A maioria das pessoas acredita que está tentando mudar de vida, mas raramente percebe que, em um nível mais profundo, está fazendo exatamente o oposto, pois continua sustentando a mesma estrutura interna que gerou a realidade atual. Existe uma identidade silenciosa operando dentro de você, moldando pensamentos, emoções e decisões de forma constante, e essa identidade não apenas influencia sua vida, mas trabalha ativamente para se preservar. Mesmo quando você diz que quer evoluir, crescer ou conquistar algo maior, existe uma parte sua que resiste a essa mudança, não por falta de capacidade, mas porque qualquer transformação real exige abandonar a versão de si mesmo que você aprendeu a defender ao longo do tempo. Essa defesa acontece de maneira tão automática que você nem percebe que está protegendo exatamente aquilo que afirma querer superar. Seus pensamentos seguem padrões previsíveis. Suas emoções acompanham esses padrões. E suas escolhas acabam sendo coerentes com essa identidade já estabelecida, criando um ciclo contínuo, onde tudo parece confirmar quem você acredita ser. O problema não está apenas nas circunstâncias externas, mas no fato de que existe uma estrutura interna sendo mantida a todo custo, mesmo que ela limite seus resultados. O que você precisa entender é que mudança verdadeira não acontece apenas ao tentar agir diferente, mas ao questionar e romper com essa identidade invisível que controla sua percepção da realidade. Enquanto essa estrutura permanecer intacta, qualquer tentativa de transformação será apenas superficial, porque no fundo você continuará sendo a mesma pessoa tentando viver uma vida diferente, o que inevitavelmente gera conflito e repetição. Grande parte daquilo que você chama de escolha não nasce de um processo consciente, mas de um fluxo automático que já estava em movimento antes mesmo de você perceber. Pensamentos surgem de forma espontânea, sem que você tenha deliberadamente decidido pensar aquilo. E, em seguida, emoções acompanham esse conteúdo mental com a mesma rapidez, criando reações que parecem naturais, mas que, na verdade, são condicionadas. Quando você observa com mais atenção, percebe que suas respostas emocionais não são criadas no momento presente, mas ativadas por padrões já existentes, o que faz com que situações diferentes acabem gerando reações muito semelhantes ao longo do tempo. Isso cria a sensação de que você é assim, como se sua forma de pensar e sentir fosse uma característica fixa, quando na verdade é apenas a repetição contínua de um mesmo circuito interno. A maioria das decisões que você toma segue esse mesmo padrão, porque elas não são fruto de uma análise consciente profunda, mas da continuidade desses processos automáticos que já estavam ativos dentro da sua mente. Você tende a escolher aquilo que é coerente com o que já pensa, sente e acredita, reforçando constantemente a mesma direção, mesmo quando afirma querer algo diferente. Esse funcionamento cria um ciclo fechado, onde pensamentos geram emoções, emoções influenciam decisões e decisões reforçam os mesmos pensamentos iniciais, mantendo tudo dentro de um padrão previsível. Por isso, a vida muitas vezes parece acontecer sem que você realmente a direcione, como se estivesse sendo levada por uma força interna que já definiu o rumo antes mesmo de qualquer tentativa de mudança consciente. Para entender por que você se comporta da maneira que se comporta, é necessário observar o mecanismo que forma aquilo que você chama de identidade, porque ela não surge de forma aleatória, mas é construída por um processo contínuo que acontece dentro da sua própria mente. Tudo começa com os pensamentos que você alimenta com frequência, pois cada pensamento ativa imagens internas que, mesmo que não sejam claramente percebidas, influenciam diretamente a forma como você interpreta a si mesmo e o mundo ao seu redor. Essas imagens internas, por sua vez, despertam emoções que dão intensidade e sensação de realidade ao que está sendo pensado, fazendo com que aquilo deixe de ser apenas uma ideia passageira e passe a ser sentido como algo verdadeiro. Quando uma emoção é experimentada repetidamente, ela começa a orientar suas ações e reações, guiando suas decisões de forma coerente com aquele estado interno,
mesmo que você não esteja plenamente consciente disso. Com o tempo, esse ciclo se repete tantas vezes que cria um padrão estável, e esse padrão passa a ser interpretado como parte de quem você é, consolidando uma identidade que parece fixa, mas que na verdade foi construída pela repetição desses processos mentais e emocionais. Essa identidade, então, se torna uma referência interna, um ponto de partida, a partir do qual você percebe, interpreta e responde à realidade. A partir desse momento, você não precisa mais pensar conscientemente sobre quem você é, porque suas ações passam a surgir automaticamente em coerência com essa identidade já estabelecida. Você começa a agir, reagir e até antecipar situações com base naquilo que acredita ser, reforçando continuamente o mesmo padrão, o que torna o processo não apenas lógico, mas inevitável enquanto não houver uma intervenção consciente nesse ciclo. Para compreender de onde vêm esses padrões que parecem tão automáticos, é necessário introduzir um conceito mais profundo, presente em tradições antigas, chamado samskaras, que pode ser entendido como impressões mentais acumuladas ao longo do tempo. Essas impressões não são apenas lembranças comuns, mas registros carregados de intensidade emocional, formados principalmente em momentos marcantes da sua vida, nos quais você interpretou uma experiência de maneira significativa e muitas vezes inconsciente. Cada vez que uma experiência gera um impacto emocional forte, ela não desaparece simplesmente depois que o momento passa, mas deixa uma marca ativa dentro da mente, funcionando como um molde invisível que influencia pensamentos futuros. Esses samskaras operam como programas internos que continuam gerando conteúdos mentais semelhantes, fazendo com que certos tipos de pensamento surjam repetidamente, mesmo que você não queira pensar daquela forma. O ponto mais importante é que essas impressões não ficam apenas armazenadas de maneira passiva, mas continuam atuando, moldando a forma como você percebe a realidade e reage a ela. Isso significa que muitas das suas interpretações atuais não são respostas ao que está acontecendo agora, mas reações condicionadas por essas marcas do passado que permanecem vivas dentro de você. Com o tempo, esses padrões se tornam tão familiares que você passa a considerá-los parte natural da sua personalidade, sem perceber que eles foram construídos por experiências anteriores, que continuam se repetindo internamente. Dessa forma, o passado não fica realmente para trás, porque ele continua se expressando através dos seus pensamentos, emoções e comportamentos, influenciando sua vida no presente de maneira constante e, na maioria das vezes, inconsciente. Depois que uma identidade é formada e sustentada ao longo do tempo, ela passa a influenciar diretamente a forma como você percebe tudo ao seu redor, criando um filtro invisível que seleciona aquilo que será notado e aquilo que será ignorado. Esse filtro não atua de maneira neutra, mas opera de forma coerente com o que você já acredita ser, fazendo com que sua percepção da realidade não seja objetiva, e sim ajustada para confirmar seus próprios padrões internos. Isso significa que, diante de qualquer situação, você tende a perceber com mais facilidade aquilo que reforça seus pensamentos habituais, enquanto evidências contrárias acabam sendo minimizadas, reinterpretadas ou simplesmente descartadas sem que você perceba conscientemente esse processo acontecendo. A realidade, então, começa a aparecer uma prova constante de que você está certo sobre si mesmo, quando, na verdade, você está apenas enxergando uma versão filtrada dela. Além disso, a maneira como você interpreta os acontecimentos segue um padrão previsível, pois suas conclusões não são construídas do zero, mas derivadas da identidade que já está estabelecida. Duas pessoas podem viver a mesma situação e extrair significados completamente diferentes, justamente porque cada uma está operando a partir de um conjunto distinto de crenças e impressões internas. Com o tempo, esse processo cria um ciclo fechado, onde seus pensamentos influenciam sua percepção reforça suas crenças,
e essas crenças continuam gerando os mesmos pensamentos iniciais. Dessa forma, o que você vive no mundo externo parece confirmar continuamente quem você acredita ser, fortalecendo ainda mais essa identidade e tornando o padrão cada vez mais sólido. Esse ciclo de autoconfirmação faz com que a mudança pareça difícil ou até impossível, não porque a realidade seja fixa, mas porque sua forma de enxergá-la está condicionada a manter tudo coerente com aquilo que já existe dentro de você, criando a sensação de que a vida simplesmente valida, repetidamente, a mesma versão de si mesmo. O ponto central que mantém todo esse ciclo funcionando é mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo profundamente ignorado, porque envolve a forma como você se relaciona com os próprios pensamentos. Existe uma tendência automática de tratar tudo o que surge na mente como se fosse verdade, como se cada pensamento fosse uma descrição fiel da realidade, quando na verdade ele é apenas uma sugestão gerada a partir de padrões antigos que continuam ativos dentro de você. A mente não cria conteúdo novo na maior parte do tempo. Ela apenas reorganiza e repete aquilo que já foi registrado anteriormente, especialmente os padrões mais carregados emocionalmente. Isso faz com que certos tipos de pensamento apareçam com frequência, criando a ilusão de que eles são parte essencial de quem você é, quando na verdade são apenas ecos de experiências passadas que continuam se manifestando. O problema começa quando você não apenas observa esses pensamentos, mas passa a acreditar neles de forma automática, sem questionamento, permitindo que eles definam sua percepção, suas emoções e suas decisões. Essa crença dá força ao padrão, porque transforma uma simples atividade mental em uma referência de realidade, consolidando ainda mais a identidade que foi construída ao longo do tempo. Quando você se identifica completamente com o que pensa, qualquer conteúdo negativo ou limitante deixa de ser apenas um pensamento passageiro e passa a ser sentido como uma verdade pessoal, o que gera sofrimento e restringe suas possibilidades de ação. Nesse ponto, o limite não está na realidade externa, mas na forma como você interpreta a si mesmo a partir desses conteúdos mentais. A ruptura começa quando você percebe que existe uma diferença entre você e sua mente, e que pensamentos não são ordens nem definições absolutas, mas eventos que surgem e podem ser observados sem que precisem ser aceitos automaticamente. É essa separação que enfraquece o padrão e abre espaço para uma nova forma de se relacionar com aquilo que acontece dentro de você. O primeiro nível de libertação não exige que você elimine pensamentos ou controle a mente de forma rígida, mas sim que mude a maneira como se relaciona com aquilo que surge dentro de você. Em vez de reagir automaticamente, você começa a observar os pensamentos como eventos mentais passageiros, reconhecendo que eles não precisam ser seguidos, interpretados ou levados adiante como se fossem verdades absolutas. Esse movimento de observação cria uma mudança sutil, porém profunda, porque interrompe o ciclo automático que antes ligava pensamento, emoção e ação sem qualquer espaço de intervenção consciente. Quando você deixa de validar imediatamente o conteúdo mental, reduz o impacto emocional que esses pensamentos costumavam gerar, enfraquecendo a intensidade com que eles influenciam seu comportamento. Com o tempo, essa prática começa a revelar que muitos dos padrões que pareciam fortes eram sustentados apenas pela sua crença contínua neles, e não por uma necessidade real ou inevitável. À medida que você observa sem se envolver, esses padrões começam a perder consistência, porque deixam de ser alimentados pela sua identificação constante. Esse processo cria um espaço interno que antes não existia, permitindo que você escolha como responder, em vez de simplesmente reagir. É nesse espaço que surge a possibilidade real de mudança, porque você já não está completamente dominado pelo fluxo automático da mente. À medida que a crença nos pensamentos diminui, a identidade construída sobre esses padrões começa a perder estabilidade, deixando de parecer fixa e imutável. Nesse ponto,
surge uma forma inicial de liberdade psicológica. Não porque tudo mudou de repente, mas porque você deixou de sustentar, com a mesma intensidade, aquilo que antes definia quem você acreditava ser. Depois de enfraquecer os padrões antigos por meio da observação e do desapego, surge um ponto decisivo no processo de transformação, porque não basta apenas interromper o que já existia, sendo necessário construir algo novo de forma consciente e direcionada. Se você apenas remove a força dos pensamentos antigos, mas não define uma nova direção, a mente tende a retornar aos padrões anteriores por falta de uma referência diferente que possa assumir esse espaço. A reconstrução começa quando você decide, de maneira deliberada, quem deseja ser, não como uma ideia vaga, mas como uma identidade clara que passa a orientar seus pensamentos, emoções e ações. Essa escolha não acontece apenas no nível intelectual, pois exige que você comece a inserir, de forma intencional, novos conteúdos mentais que sejam coerentes com essa identidade escolhida, utilizando ferramentas como visualização e afirmações feitas com envolvimento emocional e significado real. Quando você repete esses novos pensamentos com consistência, eles começam a gerar novas impressões mentais, substituindo gradualmente os antigos padrões que antes dominavam sua percepção. Esse processo não depende de uma mudança imediata na realidade externa, mas da capacidade de sustentar internamente esse novo estado até que ele se torne familiar o suficiente para influenciar sua forma de agir e interpretar o mundo. Ao mesmo tempo, torna-se essencial buscar evidências dessa nova identidade no seu próprio comportamento e nas pequenas situações do dia a dia, porque essas confirmações, mesmo que discretas, ajudam a fortalecer o novo padrão que está sendo construído. Com o tempo, a mente começa a se reorganizar em torno dessa nova referência interna, fazendo com que pensamentos, emoções e ações passem a se alinhar naturalmente com aquilo que você escolheu ser, consolidando uma transformação que deixa de ser esforço e passa a ser expressão. No fim, a percepção mais importante não é que você está preso a algo imutável, mas que existe um processo sendo continuamente sustentado por você, mesmo que de forma inconsciente. A identidade que hoje parece sólida não é fixa por natureza. Ela é mantida pelos pensamentos que você aceita, pelas emoções que você reforça e pelos padrões que você continua repetindo ao longo do tempo. Os samskaras ajudam a explicar por que tudo isso começou e por que certos padrões se tornaram tão dominantes, mas eles não têm o poder de definir o seu futuro, a menos que você continue alimentando essas mesmas estruturas sem questionamento. Existe um ponto de intervenção possível, e ele está na sua capacidade de observar, interromper e reconstruir a forma como você se relaciona com a própria mente. A mudança verdadeira não começa nas circunstâncias externas, nem nas ações isoladas que você tenta forçar, mas na forma como você pensa, interpreta e sustenta sua própria identidade internamente. Você não precisa se tornar alguém completamente novo, porque o essencial é deixar de sustentar, de maneira automática, a versão de si mesmo que já não serve mais. Quando essa consciência se torna prática, o controle deixa de estar na tentativa de mudar o mundo e passa a estar na maneira como você direciona seus pensamentos, porque é nesse nível que toda transformação real começa e se consolida. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos, criando uma mentalidade positiva e otimista. Nada pode te abalar, você é infinitamente livre, e para todo o sempre a sua realidade refletirá a sua eterna bem-aventurança. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E se você quiser um áudio de visualização feito sob medida para você, acesse o link WhatsApp na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.